Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Meu Planetário Virtual. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância, a ciência. Afinal de contas, o que é a ciência? Vamos buscar a definição do dicionário. Substantivo feminino. Conhecimento atento e profundo de algo. 2. Corpo de conhecimento sistematizado, adquirido via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Bom, mas o que é a ciência? Esse episódio vai ser um pouco mais longo, pois não é tão simples assim a gente falar sobre ciência. Normalmente se atribui o termo científico a alguma afirmação de forma que se dê credibilidade para esta afirmação. Bom, então a ciência tem algum mérito específico? Alguma confiabilidade especial? O que tem de tão especial assim com relação à ciência? É muito importante a gente não confundir a ciência com o método empírico da ciência, aquele que consiste simplesmente em coleta de dados por meio de cuidadosa observação e experimentos da subsequente derivação de leis e teorias. Isso é o que chamamos de método empírico. É uma forma de fazer ciência, mas ainda muito simples. É tão complicado explicar o que é a ciência que existe inclusive um campo dedicado ao estudo de o que é ciência. Chama-se epistemologia da ciência. Alguns pesquisadores, alguns epistemólogos que se destacam são Popper, Feyerabend, Kuhn e Lakatos, dentre muitos outros que atuam nesta área. Vamos destacar alguns aspectos. Um deles é que a ciência é uma construção humana. O que significa isso? Vamos dar um exemplo com Albert Einstein. Albert Einstein acreditava tão fortemente que o universo deveria ser estático que ele jogou suas crenças em seus modelos matemáticos sobre o universo. Em suas equações da relatividade geral, Albert Einstein introduziu uma constante que não existia, de forma que o universo que estava se expandindo fosse freado e ficasse estático. Ou seja, as suas crenças fizeram parte dos seus trabalhos. Mais tarde, Albert Einstein foi obrigado a reconhecer que este foi o maior engano de sua vida. Muitos outros exemplos vêm nessa mesma linha. Quando Galileu estava certo de que o sistema solar era heliocêntrico, que os planetas giravam ao redor do Sol, e assim pôde fazer as suas observações. Toda a nossa ciência está impregnada sobre as nossas concepções. Ética e pesquisa. É importante destacar a ética dentro da pesquisa. Não apenas nos cuidados dos usos de animais e seres humanos na pesquisa, como também respeito ao colega de trabalho e as referências aos trabalhos aos quais nós utilizamos em nossa pesquisa. E a ciência e a política. Qual a relação? Existem muitas relações entre ciência e política. Podemos pensar do ponto de vista onde a ciência dá subsídios para que sejam desenvolvidas políticas públicas de apoio ao desenvolvimento social e econômico, ou do ponto de vista onde a política exerce seu poder sobre a ciência, onde a política pode incentivar, estamos falando de políticas de incentivo a uma determinada área de pesquisa e que se julga importante para o desenvolvimento de uma nação. Ciência e tecnologia, duas palavras que parecem caminhar juntas. Podemos falar desde o computador que estou utilizando para fazer este programa, telefones, que hoje são altamente difundidos e todos eles usam tecnologia baseadas em ciências
tivemos anteriormente. Podemos falar da tecnologia para o campo, para a produção de alimentos e a tecnologia que está dentro das indústrias, desenvolvidas através de muita pesquisa em ciência anterior a esta aplicação. Ciência e ambiente. Vamos destacar aqui 2 pontos. Podemos falar da ciência que estuda o meio ambiente, que estuda as mudanças globais, climáticas, ou a ciência que dá apoio para que tenhamos uma vida mais sustentável, seja na forma de avaliar novas fontes de energia ou de reduzir a emissão de gases poluentes. Ciência e sociedade. A ciência caminha junto para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. E daí nós precisamos que a ciência seja compreendida pela sociedade, para que a sociedade possa opinar sobre os desenvolvimentos científicos da nossa comunidade. Além disso, a sociedade pode fazer parte da pesquisa científica. Existem muitos programas onde a sociedade participa ativamente dessa pesquisa, como, por exemplo, aqueles programas onde uma pessoa pode emprestar o seu computador no momento em que não está sendo utilizado, para que remotamente sejam avaliados programas que buscam vacinas, curas para doenças e muitas outras atividades. Vamos falar sobre alguns cientistas brasileiros. Eu escolhi este livro aqui para que possamos escolher alguns dos cientistas sobre os quais vamos falar. Vamos começar com Carlos Chagas. Carlos Chagas estava em uma missão de trabalho pesquisando técnicas para combater a epidemia da malária. Mas então, entre 1908 e 1909, em Minas Gerais, ele descobriu a identificação de uma nova doença, seu agente causador e o vetor responsável por sua transmissão. Estamos falando do barbeiro, da Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, que acabou levando o seu nome. Vamos falar também de Johanna Doberheiner. Johanna Doberheiner foi nascida na Tchecoslováquia, mas em 1950 ela veio para o Brasil, onde naturalizou-se em 1956. Pesquisadora da Embrapa, a agrônoma dedicou-se ao estudo de bactérias fixadoras de nitrogênio, isto é, micro-organismos capazes de captar esse elemento na atmosfera e fornecê-lo aos seres vivos, por meio de relações de simbiose com as plantas. Esta técnica foi muito importante para o desenvolvimento das plantações de soja no Brasil. Hoje, o Brasil economiza bilhões de dólares com o uso de sua técnica. Por fim, vamos falar de Mario Schellenberg, que estudou junto com George Gamow as evoluções estelares, o estágio final da evolução de grandes estrelas, conhecido como supernova. Neste processo, eles estudaram o papel do neutrino na transmissão de energia, na liberação de energia pelas supernovas. Seus estudos foram comprovados experimentalmente em 1987, com a primeira observação científica detalhada de uma supernova. No Brasil, uma grande parte da pesquisa científica é feita dentro das universidades, seja ela a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, a pesquisa teórica, experimental ou observacional. Além das universidades, temos grandes centros de pesquisa, como, por exemplo, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o LNLS, que acabou de inaugurar seu novo acelerador, o Sirius. O principal órgão de fomento à pesquisa no Brasil é o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Além disso, o Brasil ainda participa de grandes projetos de pesquisa, como o Large Hadron Collider, o LHC, o Grande Colisor de Partículas, ou os grandes telescópios que temos espalhados pelo mundo. Gostou? Quer saber mais? Se liga nos nossos canais de Facebook, Instagram, Twitter.